Eu acredito que você no seu dia a dia de trabalho precisa executar algumas tarefas, não é mesmo? Então, visando facilitar o seu dia a dia e também ajudar o gestor, o Bitrix traz esse módulo que é o módulo de tarefas e projetos. Então, hoje eu quero te mostrar uma visão detalhada de todas as funcionalidades que uma tarefa tem dentro do Bitrix 24. Então, vamos para a tela. Dentro do Bitrix, né, quando você acessa ele, é muito provável que você já caia no módulo de tarefas e projetos. Mas se isso não acontecer, basta você vir aqui no menu lateral e procurar aqui por tarefas e projetos, ou aqui em cima colocar tarefas, que já vai aparecer para você, tá? Então, o que seria esse módulo aqui de tarefas? Então, aqui, quando você entra, você já vai ter a visão de minhas tarefas. Então, aqui vai aparecer todas as tarefas que você ou é o responsável, ou você criou para alguém executar, ou você é participante de uma tarefa, ou você é observador. Então, já já eu vou mostrar um pouco mais e para que servem esses papéis, tá, dentro de uma tarefa, mas aqui é uma visão sua de todas as tarefas. Então, o Bitrix fez isso porque em outro vídeo eu já expliquei, né, que você pode ter os grupos de trabalho. Então, os grupos de trabalho também permitem que você tenha uma série de tarefas, né, e você consegue participar de muitos grupos. Então, para que você não ficasse entrando de grupo em grupo, o Bitrix trouxe aqui essa funcionalidade justamente para unir, né, todas as tarefas de todos os departamentos. Então, como você pode ver, ele aparece aqui, né? Então eu tenho algumas tarefas de implementação, algumas tarefas que é do marketing, algumas tarefas que é teste JC. Então ele já une aqui, já traz todas as tarefas para mim que estão aqui filtradas pelo status em andamento, tá? Então nessa tela eu também tenho outras visualizações dessas mesmas tarefas, tá? Então eu tenho aqui uma visão de prazo. Então o que seria essa visão? Essa visão aqui agora é um gráfico Kanban, onde em cada etapa desse Kanban eu tenho agora uma ordenação por data, né, pelo prazo da tarefa. Então aqui vai aparecer todas as tarefas que estão vencidas, todas as tarefas que estão vencendo hoje, essa semana, próxima semana, todas que estão sem prazo e todas que estão para mais de 2 semanas, né? Então isso aqui é interessante para você se organizar, né? Então dia a dia de trabalho, você pode acessar aqui essa visão de prazo e ver o que você tem aqui vencendo hoje, que você vai focar no seu trabalho, tá? E também já vi aqui também o que está vencido. Então isso aqui facilmente você já consegue identificar qual demanda, né, você precisa fazer. Avançando, você também tem um planejador. Então, o módulo planejador do Bitrix é a mesma lógica, né, por trás do Kanban, porém aqui ele permite que esse Kanban seja pessoal, tá? Então você pode modificar aqui as etapas, adicionar novas etapas de acordo com a sua necessidade, né? Então você pode criar um Kanban pessoal do jeito que você mais se organiza, né, e conseguir mover essas tarefas entre essas etapas e conseguir se organizar de uma forma melhor, tá? Temos aqui também o calendário. Então, o calendário também traz uma visão de prazo, mas agora em uma visão de calendário, né? Então, eu não tenho nenhuma tarefa aqui, mas eu posso também clicar e já criar uma nova tarefa. Então, ele vai mostrar aqui todas as tarefas por prazo. Então, você tem a visão aqui de mês, de dia ou da semana, tá certo? Também temos a visão do Gantt, né? Então, o que é o gráfico Gantt? O gráfico Gantt, basicamente, aqui vai mostrar todas as tarefas que estão relacionadas, todas as tarefas que têm pendência, né? Então, quando terminar essa tarefa, a outra começa e a gente consegue ajustar aqui o prazo das tarefas de acordo com o gráfico Gantt. Então, isso aqui é muito interessante quando você tem, por exemplo, uma equipe de projetos e precisa gerenciar os projetos, por exemplo, de uma obra. Então, você consegue saber qual tarefa é dependente da outra, né? E já conseguir planejar isso e conseguir ter uma estimativa de dia aqui, de dias, né, que esse projeto vai durar. Avançando aqui nas tarefas, eu vou agora mostrar como a gente cria uma nova tarefa, tá? Então, vou voltar aqui para a visão de lista, como estava, mas não é necessário. Basicamente, você precisa clicar nesse botão verde aqui, criar, né? Onde ele vai aparecer o formulário de uma nova tarefa. Então, uma tarefa, né, basicamente, é uma atividade que você precisa fazer ou você precisa delegar para alguém, tá? Sempre uma boa prática você detalhar o máximo possível, né, de informação para que a pessoa que vai executar ou para você mesmo executar ficar muito mais claro e muito mais eficiente quando chegar a hora de executar essa tarefa, tá? Então, o Bitrix permite que você utilize diversos recursos aqui para poder realmente documentar melhor essa tarefa. Então, o primeiro seria colocar aqui o nome da tarefa. Você também pode colocar uma descrição dessa tarefa, né? E aqui você pode ter um editor rico, onde você pode inserir imagens, inserir links, tabelas, enfim, fica à vontade de utilizar aqui. Você também tem como anexar arquivos nessa tarefa.
Você pode criar documentos, né? Então o Bittrex tem um módulo de documentos, então você consegue criar aqui algum tipo de documento. Você também consegue mencionar alguém aqui no corpo, né, da descrição dessa tarefa, você consegue citar alguma coisa e consegue também ter as listas de verificações, né? Então, se for o módulo de checklist, então o Bittrex te permite criar mais de um checklist na mesma tarefa, né? E esse checklist também pode ficar agrupados, né? Então você pode ter aqui um relacionamento entre checklists. Então é bem interessante, tá? Porque realmente ajuda, né, na gestão aqui de uma atividade, tá? Então, avançando, você também tem o uso aqui do Copilot. Eu vou gravar um outro vídeo explicando o que seria esse Copilot, mas basicamente é a inteligência artificial que o Bittrex incorporou dentro do sistema, tá? Então, se eu clicar aqui no Copilot, ele mostra aqui, né, que você pode trabalhar com modelos de AI, né? Então, você pode integrar naquele que sua empresa possui ou utilizar o do próprio Bittrex, né, que hoje ele é integrado nativamente com a OpenAI. Então você consegue estar criando aqui prompts, estar enriquecendo, criando aqui uma base de conhecimento para utilizar, por exemplo, quando você vai elaborar uma nova tarefa, né? Então, voltando aqui, né? Voltando aqui, ó, quando eu clico em iniciar, eu consigo basicamente aqui colocar, ó, uma descrição de uma tarefa, criar uma lista de verificação, simplificar a descrição de uma tarefa, né? Então, ele vai te ajudar a fazer a melhor descrição que é possível, né? Então, para que quando você for executar essa tarefa, ou para quando alguém for executar essa tarefa, ele não fique realmente sem entender, tá? Avançando aqui um pouco mais, a gente tem agora os papéis de uma tarefa, tá? Então, a gente consegue ter um responsável. Então, o responsável é basicamente a pessoa que vai executar essa demanda, tá? O Bittrex permite que você coloque mais de um responsável em uma tarefa. Porém, o que é que vai acontecer? Ele vai duplicar essa tarefa. Tanto é que ele fala aqui, ó, uma tarefa separada será criada para cada responsável. Por quê? Porque, por padrão, né, se você quer que duas pessoas façam uma tarefa, pode ser que uma termine na frente da outra, né? Então, o Bittrex faz essa divisão justamente para você conseguir acompanhar quem terminou primeiro, quem fez o quê, tá? Você também consegue ter aqui os participantes de uma tarefa, tá? Então, o que seriam os participantes? É quem ajuda o responsável a concluir essa tarefa. Então, eu posso ter aqui o Rômulo como participante de uma tarefa e eu aqui como responsável, tá? Eu também consigo ter os observadores. Então, o observador, basicamente, ele só vai ser notificado de cada alteração dentro dessa tarefa. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, o Alexandro, que ele vai ser notificado quando essa tarefa iniciar, quando for adicionado um novo comentário, quando ela for finalizada. Então, ele vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo nessa tarefa. Também temos aqui quem cria, né? Então, por padrão, ele vem oculto, mas você também pode alterar o criador de uma tarefa. Então, vamos supor que o Rômulo me pediu para criar uma tarefa por ele. Então, eu posso chegar aqui e alterar o criador para o Rômulo, e aí eu posso adicionar essa tarefa sendo o Rômulo que criou, tá? Aqui também eu posso ter, né, um prazo. Então, toda tarefa, por padrão, ela vem sem prazo, mas você pode atribuir um prazo a ela. Então, eu posso dizer que essa tarefa ela precisa ser executada até o dia 25 de julho, tá? Então, aqui também eu posso definir um horário. Então, eu vou definir aqui que eu quero às 18h30. Então, eu consigo colocar um prazo. Eu também posso fazer um planejamento de tempo. Então, por exemplo, eu coloquei o prazo 25, prazo máximo, tá? Porém, eu preciso, né, iniciar essa tarefa no dia 19, às 8 horas da manhã, e preciso concluir ainda no dia 23, até às 18h30. Então, ele vai dar aqui uma previsão de tempo, uma duração dessa tarefa, né, em minutos, horas e dias, né? Então, a gente consegue, de certa forma, já ter aqui uma noção, né, de quanto tempo vai durar essa tarefa. O Bittrex pode alertar realmente se você está chegando perto de concluir ou não, tá? Então, aqui ó, a gente também consegue definir se o resumo dessa tarefa é obrigatório ou não. Então, imagina, eu criei uma tarefa aqui para o Rômulo como responsável. Então, se eu marco essa opção, o Rômulo ele vai ser obrigado a colocar uma descrição, um resumo, né, para concluir essa tarefa, dizendo o que ele fez, tá? Então, isso eu vou ser notificado e eu consigo avaliar aquele resumo ali do Rômulo. Avançando um pouco mais, né, a gente tem aqui também como selecionar o projeto. Então, essa tarefa ela pode ficar
ou dentro de um grupo de trabalho ou dentro de um projeto, né? Então, como eu falei no último vídeo, você consegue criar grupos de trabalho e eu consigo anexar essa tarefa dentro de um grupo de trabalho. Então, isso ajuda na organização da equipe, tá? Eu também consigo aqui definir um tempo previsto para essa tarefa, né? Então, quando eu coloco aqui que, por exemplo, tem que ser feita em até 2 horas, né? Em até não, na verdade aqui não seria o prazo, mas é tipo, é um tempo previsto, é uma previsão, 2 horas para poder executar essa tarefa. Então, isso aqui vai fazer com que apareça um cronômetro, onde quando eu pegar nessa tarefa eu posso iniciar e aí o sistema vai calcular o tempo que eu fiquei nessa tarefa, tá? Posso ter lembretes, definir diversos lembretes aqui também, tá? Consigo também fazer lembretes por e-mail. Então, se você quiser uma comunicação por e-mail, você também consegue colocar aqui os lembretes por e-mail. Você também consegue repetir essa tarefa, tá? Então, isso aqui é um recurso muito interessante para você que tem aquelas atividades que são diárias, ou mensais, ou semanais, né? Ou anuais, por exemplo. Então, vamos supor que todo dia 5 eu tenho que enviar o e-mail para o contador. Então, já posso criar uma tarefa, definir aqui que todo mês, no dia 5, né? Todo quinto, quarto, último, não. Tá aqui todo dia 5, aqui ó, todo dia 5 de cada um mês, eu quero que essa tarefa seja criada. Então, ela vai ser criada em que horas? Às 5 horas da manhã. E eu quero, por exemplo, que ela se torne recorrente depois de um tempo. Ou eu posso deixar vazio que ela vai se tornar recorrente a partir de agora. E também eu consigo definir quantas vezes essa tarefa vai acontecer, né? Então, eu posso dizer aqui ou sem data de término, ou com a data de término, ou concluir após algumas iterações, tá? Ele até diz aqui, ó, atenção, o modelo será derivado da tarefa com os parâmetros de tempo de execução especificados. Então, isso quer dizer que, quando você marca essa opção de repetir uma tarefa, um novo modelo de tarefa será criado, tá? O modelo de tarefa, basicamente, ele permite que você salve, tenha, né, tarefas já todas configuradas. Então, por exemplo, aqui tem um modelo do design gráfico. Então, se eu clicar nesse modelo, ele já vai trazer para mim uma tarefa pré-configurada com tudo que eu coloquei de informação nela, tá? Pronto, então essa função repetir tarefas, ela serve para isso. Temos aqui também a opção de anexar uma tarefa anterior a essa, né? Então, posso utilizar aqui para poder marcar uma tarefa como anterior e aqui eu consigo definir quando ela vai começar e quando ela vai terminar. Então, isso aqui seria o relacionamento do gráfico Gantt para que a gente tenha aquela representação lá das tarefas dependentes uma da outra. Temos também como anexar essa tarefa a um item de CRM, tá? Isso aqui é muito interessante. Por exemplo, vamos supor que eu preciso enviar um e-mail, um orçamento para o cliente, mas eu não quero fazer agora. Eu posso criar uma tarefa lá dentro do meu negócio, né, ou no meu lead, e aí colocar lá o prazo da tarefa, né? Então, quando eu for explicar um pouquinho melhor sobre o módulo CRM, eu vou me aprofundar um pouco mais nisso, mas é muito interessante porque o Bittrex traz, né, a junção de todos os módulos ali. Você pode utilizar os recursos do módulo quando tiver a sua necessidade, tá? Então, eu posso dizer aqui que, por exemplo, essa tarefa ela está relacionada aqui à fatura 3, né? Então, quando eu adicionar essa tarefa, lá na fatura 3 vai aparecer que existe uma tarefa relacionada com ela, né? E aqui eu consigo identificar que essa tarefa foi feita para a fatura 3. Avançando, eu também tenho aqui como deixar essa tarefa subtarefa de outra, né? Então, a gente tem uma tarefa primária e subtarefas. Isso aqui é interessante, né? Essa parte subtarefas e também tarefas dependentes, para você utilizar quando uma demanda precisa ser realizada por mais de uma pessoa da equipe, né? Então, é a mesma demanda, porém são participantes diferentes. Então, é interessante que você crie subtarefas, né? Inclusive, quando você coloca aqui um responsável, mais de um responsável, ele vai criar uma subtarefa, tá? Ele vai criar uma tarefa dependente uma da outra. Eu também consigo ter aqui campos personalizados. Então, eu posso adicionar campos do tipo série, número, data e hora ou verdadeiro e falso para poder, né, ficar aqui também disponível dentro de um formulário de uma tarefa, tá? Então, eu vou salvar aqui essa tarefa teste. Quando eu faço isso, né, a tarefa foi criada e ela agora vai aparecer aqui no meu gráfico, né, na minha lista aqui de tarefas. Então, se eu for aqui na visão de prazo, eu também consigo ver essa tarefa teste aqui, vencendo na próxima semana. E, basicamente, ele me trouxe aqui, né, a opção, a visão, né, de quem criou e para quem vai executar, né? Então, aqui também eu consigo acompanhar o prazo e também eu consigo ver os cheques aqui, né, que já foram realizadas, né, a lista de verificação e o título dessa tarefa.
Aqui também ele me traz aqui, ó, 3 opções. Então essa primeira opção aqui é para poder eu desabilitar as notificações dessa tarefa. Eu posso também iniciar essa tarefa. Então quando eu clico aqui, o tempo aqui vai começar a correr, né? Então eu consigo registrar quanto tempo eu estou fazendo dessa tarefa. Então vamos supor que eu comecei aqui, fiz 10 segundos dessa tarefa. Eu posso chegar aqui também pausar. Então, dentro dessa tarefa, o que é que vai acontecer, tá? Então, entrei aqui dentro da tarefa, eu já tenho outras visões. Então, aqui eu já consigo ver que essa tarefa já teve uma duração de 11 segundos. E aqui também eu consigo ver os tempos decorridos. Então, eu consigo ter um histórico, né, de quanto tempo eu gastei e em quais dias eu gastei tempo, né, nessa tarefa. Então, é muito legal para você que tem uma gestão baseada em horas, né, para você que paga o profissional por hora. Então, aqui é muito bom para você gerenciar a equipe. Ainda aqui na visão dentro de uma tarefa, né, no módulo de visualização, a gente já consegue ver aqui o checklist, né, a descrição que foi colocada nessa tarefa. E aqui também eu consigo comentar, né? Isso aqui é um recurso muito interessante. Vamos supor que no dia 5, quer dizer, hoje, dia 18, eu fiz aqui alguma coisa e eu posso adicionar um comentário dizendo o que eu fiz, né? Eu também consigo, dentro de um comentário, colocar arquivos, criar documentos, fazer citação, da mesma forma que a gente tem na descrição de uma tarefa. Então isso é muito bom, que vai criando, de certa forma, um histórico aqui, um relacionamento que você teve dentro dessa tarefa, tá? Eu também tenho aqui essa parte de histórico, né? Então aqui é uma visão muito mais de auditoria, né? Onde você consegue ver quem abriu a tarefa, quem criou, quem adicionou um item, quem concluiu o item da lista de verificação, quem alterou o status de uma tarefa. Então eu consigo aqui ter diversos indicadores que vai me ajudar, tá? Uma tarefa também possui marcadores. Então, o que seria marcadores? Marcadores é qualquer coisa, uma tag, né, que você quer representar dentro de uma tarefa. Então, eu posso criar marcadores e depois pesquisar, né, as tarefas que tem aquele marcador. Então, isso agrupa todas as tarefas dentro de um marcador e facilita a gestão diária aí da equipe. Aqui também eu consigo ver, né, todos as pessoas envolvidas nessa tarefa. Então aqui tem os observadores, os participantes, o responsável e quem criou essa tarefa, né? Você como criador, você como supervisor, você também consegue avaliar, né? Então você consegue dizer que essa tarefa foi legal, né? Então você conseguiu dar uma avaliação positiva ou negativa ou nenhuma avaliação aqui, caso você queira utilizar isso aqui para poder dizer que o funcionário foi bem. Inclusive, ó, aquela opção estava marcada, né? Então, para poder finalizar essa tarefa, eu preciso de um resumo. Mas como eu que criei, né? Ele não vai me impedir de concluir. Mas se fosse, por exemplo, você que é gestor delegando uma tarefa para um membro da tua equipe, você poderia, né, habilitar aquela função de exigir um resumo, e aqui só estaria disponível o botão concluir quando ele colocasse um resumo, né? Então, o resumo de uma tarefa é um comentário onde ele clica aqui na opção mais, ele consegue marcar como resumo. Então isso aqui fica destacado e em qualquer momento que você queira ver o que foi feito nessa tarefa, você pode acessar e ver aqui no resumo, tá? Então vou clicar aqui em concluir. Então quando eu faço isso, a tarefa é concluída, né? Isso também coloca aqui no histórico, né, que a tarefa foi fechada e basicamente essa tarefa aqui vai sumir dessa visão, desse filtro de em andamento, né? Então vou atualizar, ó, sumiu. Então se eu quiser ter acesso a essa tarefa novamente, eu venho aqui, né, e posso pesquisar pelas concluídas, né? Então ela vai aparecer aqui para mim, tá? Uma outra coisa que queria falar que você realmente que vai ajudar muito na sua gestão diária é essa parte aqui do filtro, tá? Então quando eu clico aqui, ó, ele me aparece o filtro padrão do Bittrex, né? E eu consigo adicionar campos da tarefa para poder pesquisar por eles. Então vamos supor aqui que eu quero filtrar todas as tarefas que o Rômulo é responsável, né? Que eu me envolvi com o Rômulo de certa forma. Então não tenho nenhum aqui com o Rômulo responsável que eu me envolvi com ele, tá? Então aqui também eu consigo, né, visualizar aqui em cima outros itens de uma tarefa, né? Então eu consigo aqui, ó, ter a eficiência. Então o que seria isso, essa eficiência? Eu consigo ver aqui, baseado em todas as tarefas que eu tenho, né, como é que está a minha eficiência. Então, a eficiência ela é um cálculo, né? Inclusive, você pode vir aqui e ver como é que funciona. Mas por cima, o Bittrex vai fazer aqui um cálculo, né, baseado nas suas tarefas, nas notas que você teve sobre suas tarefas. E também vai
fazer um cálculo utilizando os prazos que você perdeu ou as objeções, que seria basicamente o adiantamento dessa tarefa, né? Então você modifica o prazo e isso cria uma objeção naquela tarefa, tá? E isso pode impactar aqui, né, na sua eficiência diária. Mas isso é muito bom para o colaborador, porque ele consegue, de certa forma, ver se o trabalho dele está realmente sendo satisfeito e ele consegue atender ali no prazo, tá? O que eu poderia mostrar mais para você aqui seria basicamente a participação que você tem nas tarefas, né? Então, isso aqui é muito interessante. Então, é um relatório que você tem, né, como colaborador, olhando aqui todas as tarefas dentro dos departamentos, né, que você participou, né? Então, isso é muito legal. Então, você pode ter aqui, ó, tarefas que foram originadas do saque, né? O Felipe aqui, e seria isso. Bom, pessoal, esse aqui foi uma explicação sobre o módulo de tarefas, tá? Então, utilizem bastante esse módulo. Eu acredito muito no potencial dele. Eu acho que trabalhar com tarefas é vida, onde você consegue ter uma previsão do que precisa fazer, né? E quando você fazer, realmente traz aquela satisfação, poxa, concluir, né? Então, eu acho que isso aqui realmente traz um benefício muito grande para a equipe, né? E também para a empresa, porque você vai conseguir realmente ter uma equipe sempre engajada, sempre motivada, melhor do que estar pedindo coisa por WhatsApp. Então a gente sabe que não funciona. Então, fazendo por dentro do Bittrex, nesse controle de tarefas, realmente você vai conseguir ter aqui uma gestão muito mais eficiente do seu dia. Qualquer dúvida, deixa comentário aqui embaixo, tá? Ou se você preferir, né, pode acessar nosso site e com certeza um dos nossos consultores vai ter o prazer de conversar com você e te explicar um pouco mais sobre as funcionalidades do Bittrex, sobre como ele pode ajudar o teu dia a dia. É isso e até logo!